Bem-vindo ao Masrua Braincast. Aqui exploramos a neurociência e suas conexões com a vida humana, trazendo insights práticos para o seu dia a dia. Descubra como a ciência e a humanidade se unem para transformar a sua vida. Bem-vindo ao Masrua Braincast, onde a ciência encontra a humanidade. Eu sou o Dr. Marcelo Masrua, neurologista, professor e pesquisador, e hoje vamos explorar como pequenas mudanças em nossas ações diárias podem provocar transformações significativas em nossa mente e emoções. Você já percebeu como arrumar a cama pela manhã ou manter seu espaço organizado pode afetar seu humor e produtividade? Hoje vamos entender a ciência por trás dessas práticas. Mas antes de começarmos, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder nenhum episódio. Toda semana tem conteúdo novo sobre neurociência e comportamento. E se esse episódio agregar valor para você, não esqueça de deixar o like e compartilhar com quem vai gostar desse tema. Pois bem, hoje nós vamos falar então como mudanças de comportamento, mudanças externas, podem levar a mudanças no interior do indivíduo. Como, por exemplo, mudanças de hábito ou de rotina fazem com que a pessoa passe a se sentir melhor. Muitas pessoas acreditam que primeiro tem que haver uma mudança de ânimo, de estado de espírito para mudar um comportamento. E na verdade, na maioria das vezes não é assim. É a mudança de comportamento que vai levar a uma mudança de estado de espírito. Há várias pesquisas demonstrando isso, eu vou mostrar algumas delas aqui hoje nesse episódio. A palavra mais importante é a disciplina. Disciplina que leva à rotina. Disciplina é mais importante que motivação. Disciplina ganha de motivação. Motivação, a palavra já está dizendo, é um motivo para a ação, é um motivo para agir. Mas a disciplina é aquilo que faz você fazer o que não gosta, até mesmo que não gosta, regularmente, para obter o resultado que você deseja. Então, por exemplo, você pode não gostar de ir para uma academia, fazer uma esteira ou fazer musculação, mas ao final de 6 meses, 1 ano de rotina regrada de atividade física, você vai encontrar o resultado que é a perda de peso, a melhora da sua capacidade aeróbica, a melhora física com o fortalecimento muscular. Então, disciplina, a melhor definição é fazer até mesmo aquilo que você não gosta regularmente para obter o resultado que você deseja. E essa é a palavra mais importante, porque ao fazer uma atividade de forma rotineira, disciplinada, a disciplina para implementar uma rotina, você vai conseguir com o tempo mudar o seu estado interno, o estado de espírito, o seu ânimo. Isso, como eu já mencionei, tem pesquisas mostrando e eu vou exibir um pouquinho mais à frente. São exemplos de rotinas importantes a ser alimentadas. O tripé, alimentação, sono e atividade física. Esse tripé da saúde é fundamental que você estabeleça uma rotina. Rotina de se alimentar nos horários corretos. A gente vai também falar em outros episódios sobre a qualidade da alimentação, rotina de atividade física regular. Também teremos episódios só sobre atividade física e como ela impacta no funcionamento cerebral e na saúde cerebral. E absolutamente fundamental uma boa rotina de sono, uma boa qualidade de sono. Mas a implementação desse tripé é a base da saúde: alimentação, atividade física e sono. Mas não é apenas isso. Uma rotina, por exemplo, de anotar os seus compromissos, de acordar pela manhã e arrumar a sua cama, arrumar a rotina para organizar o seu espaço de trabalho. A disciplina para implementar essas rotinas, com o tempo, vai fazer com que você se sinta melhor. É muito diferente estudar num ambiente caótico e estudar num ambiente organizado, ou trabalhar no ambiente caótico e trabalhar no ambiente organizado. Então, a coragem, a força de vontade de se obrigar a mudar alguns hábitos vai te levar a um benefício no futuro. E é rápido, isso ocorre assim depois de algumas semanas em que você implementou aquela rotina, você já começa a colher os frutos, os benefícios.
Que resultados vão ser esses? Melhora no ânimo, melhora na energia, na sua sensação de bem-estar, melhora do humor. Você vai se sentir mais feliz, mais bem disposto se você estiver trabalhando no ambiente organizado, se estiver dormindo regularmente, se alimentando bem nos horários adequados, fazendo atividade física. Então, esse episódio é um alerta e um apelo para que você busque mudar o comportamento, que aí, em consequência, a sensação de bem-estar virá. Não espere que você encontre uma motivação para mudar os seus hábitos e os seus comportamentos. Um outro resultado externo muito importante que vai vir é uma mudança externa, mas vai levar a um resultado externo também. É o aumento da produtividade. Se você implementar essas rotinas, né, com disciplina, você vai sentir um enorme aumento na sua produtividade em várias áreas da vida, seja a produtividade no trabalho, seja o que você produz nas suas relações pessoais, até mesmo na família, né? Tudo isso vai melhorar se você tiver a coragem, a força de vontade, a determinação, porque eu sei que não é fácil, de mudar alguns hábitos que estão arraigados muitas vezes há muitos anos, há décadas, né? E como eu falei, disciplina ganha de motivação. É óbvio que é muito bom você ter uma motivação. Ah, eu quero emagrecer para ficar melhor fisicamente, eu quero, enfim, conseguir produzir mais para ganhar mais no meu trabalho. É maravilhoso ter uma motivação, mas a disciplina é mais poderosa do que a motivação. A gente vai mostrar isso um pouco adiante. O Daryl Bem é um psicólogo, ele é professor emérito da Universidade de Cornell e ele é o criador da teoria da autopercepção. O que é essa teoria? Segundo ela, nós desenvolvemos atitudes e emoções observando o nosso próprio comportamento. Ou seja, ao nos engajarmos em determinadas ações, a gente pode influenciar como nós nos sentimos internamente. Então, se você, por exemplo, se engajar numa atitude filantrópica, você naturalmente, após um tempo, vai começar a se sentir mais feliz, né? Se você se engajar em uma atividade física regular, além do benefício de sentir que a sua saúde está melhorando fisicamente, você também emocionalmente vai se sentir melhor. Um exemplo fácil de perceber é o da postura. Se você melhorar a sua postura, uma postura mais ereta, mais confiante, você também vai passar a se perceber como mais confiante e mais, enfim, se sentindo melhor com o passar do tempo. Então a mudança da postura física, naturalmente ela acaba levando também a uma mudança de como você se enxerga e como você se sente. Então essa teoria ela é uma teoria que dá a base para um outro tipo de intervenção que nós vamos falar um pouco mais adiante, uma mudança, a mudança do comportamento. Olha essa publicação que interessante, foi publicada em 2009 no Journal of Research in Personality e que mostrou que pessoas que começam a sorrir deliberadamente, ou seja, elas se obrigam a sorrir mais, mesmo sem estar alegres, elas podem relatar melhora no humor. Então, uma mudança de um ato físico, que é sorrir mais para outras pessoas, para coisas que acontecem no dia a dia, leva a uma mudança da forma como a pessoa se sente. Isso é mais um exemplo de como funciona a teoria da autopercepção. Mudanças no comportamento, portanto, levam a mudanças no funcionamento de circuitos cerebrais, fazendo com que o indivíduo mude o seu humor. Então, não é apenas o comportamento, ele não é apenas fruto do processamento cerebral, né, do funcionamento cerebral. O próprio comportamento modula esse processamento, é uma alça. Então você tem aqui circuitos cerebrais levando a um comportamento, ok. Só que este comportamento, ele realimenta, ele faz uma alça aqui, modificando os circuitos cerebrais. Então, quando você modifica um comportamento,
naturalmente você está dando um estímulo para mudança no seu cérebro. Que mudanças são essas? Mudança na frequência de disparo dos neurônios, da produção de receptores nos neurônios. Eles podem diminuir de quantidade, ser internalizados ou aumentar de quantidade. Então, o comportamento alterado leva a mudanças físicas no cérebro. É isso que eu quero deixar muito claro aqui. Não é apenas assim, eu vou me sentir melhor. Não, você vai estar mudando o seu cérebro fisicamente. É por isso que mudanças no comportamento são usadas como tratamento de muitas condições. Como quem criou essa técnica, né, em 1970 foi o Peter Levinson, outro psicólogo, que é a técnica da ativação comportamental. Ela é muito utilizada no tratamento de depressão e ansiedade e o princípio é muito simples. Ao aumentar a participação em atividades prazerosas ou produtivas, há uma redução dos sintomas negativos da depressão, por exemplo. Redução de tristeza, de desânimo, de falta de prazer. Então, ao indivíduo se obrigar, né, se forçar a participar mais de atividades que, em princípio, ele pode não estar com vontade. Seriam prazerosas, mas como ele está com depressão, por exemplo, ele não sente graça mais de ir a um cinema, de passear num parque, de estar em contato com a natureza. Então, ao se forçar a fazer essas atividades, com o passar do tempo, há uma melhora progressiva dos sintomas depressivos, né? Então, a ativação comportamental é uma técnica utilizada e estudos indicam que nós, ao nos envolvermos deliberadamente em comportamentos positivos, como, por exemplo, rotinas de atividade física, rotinas de lazer mesmo, você parar um horário para poder dar uma volta, espairecer, andar no calçadão da praia ou andar num parque. Ao se envolver deliberadamente nesses comportamentos positivos, você tem benefícios de bem-estar, tanto psicológico, enfim, emocional, há uma mudança no cérebro. Por isso que essa técnica é utilizada há muito tempo no tratamento, inclusive, de depressão. Aqui uma publicação do Journal of Consulting in Clinical Psychology que mostrou que a ativação comportamental, por si só, ela é eficaz na redução de sintomas depressivos, né? Independente de outras formas de terapia. É claro que a terapia ainda de primeira linha para o indivíduo que está com depressão é o uso de medicação, é o uso de antidepressivo. Mas mesmo aqueles indivíduos que não fazem uso de antidepressivo, ao se engajarem nesse tipo de terapia de ativação comportamental, ao se engajarem nessas atividades, nessas rotinas positivas, eles experimentam redução dos sintomas depressivos. Então, o ideal é aliar as duas técnicas, né? E também, essa é mais uma evidência de como o comportamento é capaz de modificar o cérebro. Então, mesmo quem não está com depressão, se você mudar um hábito, mudar um comportamento, naturalmente, com o passar do tempo, vai levando a uma mudança positiva no seu cérebro. E, infelizmente, o contrário também é verdade. Se você se engajar em comportamentos nocivos, negativos, você também vai levar uma mudança no cérebro para o lado ruim. Então, se você se engajar em rotinas ruins de sono, de alimentação, sedentarismo, enfim, ambientes caóticos, isso também faz mal para o cérebro. Então, o que fazer, né? O que a gente deve fazer para buscar essa ativação comportamental, levando a uma melhor qualidade de vida e uma melhor saúde cerebral? Primeiro é organizar a rotina daqueles elementos que eu falei super importantes: sono, atividade física, alimentação, horário de estudo, horário de lazer, horário do trabalho, tudo bem organizado na rotina. Eu não vou poder quebrar a rotina nunca? Lógico que não, é justamente por isso que se chama quebra de rotina, ela tem que ser esporádica. Você não pode viver caótico sem rotina. A falta de rotina ela é nociva para o cérebro, principalmente para crianças, né? Criança, então, tem que ter rotina e uma rotina regrada, faz muito bem para toda criança, faz bem para o comportamento, para a aprendizagem, enfim, rotina é fundamental em crianças. Exercício físico e movimento, os benefícios são inúmeros, tanto para a saúde física geral quanto para a saúde cerebral. Cuidado com a aparência,
você se vestir bem, ter higiene, autocuidado, a postura corporal, tudo isso, ao mudar esse comportamento, isso também vai se refletir na forma como você se sente. Então, não andar desleixado, andar com uma boa higiene, limpo, unhas bem cortadas, tudo isso faz diferença. Alimentação e hidratação, evitar cafeína em excesso, beber água pelo menos 3 litros por dia, 2 a 3 litros por dia num adulto, né? Evitar açúcar em excesso, os estimulantes como cafeínas e alguns chás, quando tomados em excesso, eles podem aumentar a ansiedade, afetar o sono. Então é importante lembrar disso. O ambiente, né? O ambiente ele é capaz de influenciar para o bem ou para o mal o nosso cérebro. Então ambientes com músicas com conteúdo ruim, né, músicas muito agressivas, aqui eu estou falando de música, mas pode ser visualmente também, ambientes feios, né, quando você está num ambiente bonito, por exemplo, um ambiente bem iluminado, com coisas bonitas, isso faz bem às nossas emoções, ao nosso cérebro. Então isso também é muito importante, em que ambiente que você está vivendo, né? Tente organizar, tente embelezar o ambiente, isso vai fazer bem não só para você, mas as pessoas que convivem com você. Desconexão digital. No último episódio eu falei sobre brain rot, a podridão cerebral, ou deterioração cerebral. Então, tentar não passar muitas horas frente às telas. Claro que se for por trabalho é inevitável, mas tente não ficar mais do que 3 horas por dia para lazer diante de telas. E tente em alguns momentos se desconectar completamente. Não ficar com o telefone próximo, celular, porque isso também faz mal para o cérebro. E se você quiser se aprofundar nesse assunto, assista ao 2º episódio do nosso podcast, que lá eu dou detalhes. E por fim, cuidado com seus próprios pensamentos. Os pensamentos negativos eles vão levando a modificações ruins para o cérebro. Então o pensamento é uma forma de você ativar internamente algo que pode ser bom ou algo que pode ser ruim. Então tome cuidado com o que você pensa. Se você está sempre pensando no negativo, você tem que tentar enxergar a vida de um ponto de vista mais positivo, né? Tentar ver o lado bom das coisas. E sorria mais, né? Isso já foi demonstrado que ajuda no humor e melhora a saúde cerebral. Como eu já falei antes, o nosso comportamento, isso mostrado através de diversas pesquisas, ele é capaz de modificar o nosso cérebro. Então vamos procurar ter bons comportamentos. Então, hoje nós vimos como pequenos comportamentos são capazes de modificar, como moldar nossos estados internos. Pequenas ações diárias têm o poder de transformar a nossa mente e emoções. Falamos sobre a teoria da autopercepção, da ativação comportamental, que é uma técnica de tratamento para depressão, mas pode ser usada para pessoas que não têm nenhum tipo de transtorno, né? Então a gente mudar o comportamento para melhorar as nossas emoções, o nosso estado interno, e práticas simples mais poderosas, como manter a organização, cuidar da postura, vigiar os pensamentos. Então, que tal nós começarmos hoje mesmo, né? Experimente implementar uma nova prática positiva em sua rotina. Comece com uma prática positiva e com o tempo vá mudando, vá colocando outras práticas. Observe as mudanças no seu bem-estar. Vocês vão ver que vai funcionar muito, né? E é isso que nós queremos aqui com o podcast, proporcionar conhecimento para levar mais saúde e mais bem-estar para você. Assim encerramos mais um episódio do Masrua Braincast. Se você gostou, compartilhe esse episódio com alguém que também possa se beneficiar. E não se esqueça, o conhecimento é a chave para entender melhor a mente humana e transformar vidas. Obrigado por nos acompanhar aqui no Masrua Braincast e até o próximo episódio. Bem-vindo ao Masrua Braincast. Aqui exploramos a neurociência e suas conexões com a vida humana, trazendo insights práticos para o seu dia a dia. Descubra como a ciência e a humanidade se unem para transformar a sua vida.